Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Paquetá joga neste domingo, vamos conhecer a programação e como o Flamengo corre para tê-lo na Supercopa. Juiz reconhece que errou em pênalti não marcado no Arrascaeta. Bomba, Flamengo aceita oferta milionária por medalhão e negócio pode ser fechado ainda hoje. Times mexicanos querem levar jogador importante para o Felipe Luiz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo teve folga ontem, mas vai se reapresentar hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu para os preparativos para esse jogo contra o Corinthians no domingo na Supercopa Rei, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. O time tem um histórico favorável na capital, com apenas 9 derrotas em 75 jogos. A última derrota do Flamengo em Brasília foi há 3 anos, quando perdeu para o Santos pelo Campeonato Brasileiro por 2-1. O Flamengo tem registrado 42 vitórias e 24 empates, com 126 gols e 62 sofridos em jogos na capital federal. A última partida do Flamengo em Brasília foi a vitória sobre o Volta Redonda por 2-0 na primeira fase do Campeonato Carioca do ano passado. Os torcedores vão poder assistir à decisão da Supercopa Rei pela TV Globo em canal aberto, pelo GE TV no YouTube e pelo Premier Futebol Clube em pay-per-view. O lateral esquerdo Matias Vinha teve uma atuação controversa pelo River Plate no último jogo do Campeonato Argentino, porque, de acordo com informações do Coluna do Fla, na partida realizada no dia 28 de janeiro de 2026, o River Plate venceu o Gimnasia La Plata por 2-0, mas o lateral esquerdo, emprestado pelo Flamengo, foi expulso após receber 2 cartões amarelos na partida. Vale lembrar que o contrato de empréstimo do Matias Vinha com o River Plate é válido por 1 ano, com o custo de $500 mil, aproximadamente 2,7 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o acordo estipula uma cláusula de obrigação de compra. Se o Matias Vinha jogar 50% dos jogos do clube argentino em 2026, o River Plate deverá pagar $5 milhões, cerca de 27 milhões de reais, ao Flamengo. Essa movimentação acontece após o rubro-negro ter investido cerca de 42 milhões de reais para adquirir o jogador da Roma da Itália em 2024. Até o momento, o Matias Vinha participou de 2 jogos pelo River Plate, ambos resultando em vitórias para a equipe argentina. Na sua estreia, o lateral jogou 90 minutos contra o Barracas Central e agradou demais a torcida do River Plate. Essa aqui é de ficar de boca aberta. Depois da derrota para o São Paulo, a diretoria do Flamengo ficou na bronca, ficou pistola com o juiz Wilton Pereira Sampaio, porque ele ontem, na maior cara de pau, reconheceu que o Arrascaeta foi mesmo derrubado dentro da área, mas ele não marcou a penalidade e nem sequer o VAR chamou para a revisão do lance. A atitude muito estranha que deveria ser investigada minuciosamente pela CBF. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? E aí, CBF? O Flamengo foi prejudicado, perdeu 3 pontos e, além disso, teve o Jorginho expulso por reclamação. Será que vocês vão anular essa expulsão do Jorginho? Nada mais justo, né não? Será que vocês vão punir severamente esse juiz sem vergonha e esse cara também sem vergonha do VAR que fizeram essa lambança histórica contra o Flamengo? Vamos combinar, eles mereciam era serem presos e banidos do futebol. Pronto, falei. O Flamengo corre contra o tempo para ter Lucas Paquetá na partida do próximo domingo contra o Corinthians, pela Supercopa do Brasil, lá em Brasília. O jogador chegou ao Rio de Janeiro para assinar o seu contrato por 5 anos e agora vive a expectativa de ter o seu nome publicado no bid da CBF. O clube fez todo o possível para agilizar o processo, mesmo com a negociação ainda em andamento. O Lucas Paquetá realizou os exames médicos em um hospital na Barra da Tijuca e foi ao Ninho do Urubu no fim da tarde para os últimos testes antes da sua assinatura. Por lá encontrou o José Boto e o Felipe Luiz.
Agora o Flamengo aguarda que a documentação do jogador seja regularizada até às 18 horas dessa sexta-feira, lá no BID da CBF, porque caso isso aconteça, ele vai ficar à disposição do Filipe Luís para o jogo de domingo. O Meia vai fazer o primeiro treino com o restante do elenco hoje. Lembrando que o último jogo do Paquetá foi no dia 6 de janeiro e depois disso ele vinha sofrendo com dores nas costas e também não queria mais entrar em campo pelo West Ham enquanto a situação com o Flamengo não fosse resolvida. Ele também não estava treinando com o elenco inglês. Ontem, em entrevista para a Flamengo TV, ele disse estar bem e ansioso para jogar logo pelo Flamengo e, se for no domingo, melhor ainda. Entretanto, o principal impeditivo na visão do Flamengo para que o Paquetá esteja em campo ou relacionado no domingo é legal, porque a sua utilização vai depender do Filipe Luís, que vai ter 2 atividades para avaliar o jogador. A ideia é que, caso seja regularizado, ele ganhe pelo menos alguns minutos contra o Corinthians. A situação é parecida com a do Danilo no ano passado, né? O zagueiro foi anunciado pelo clube no dia 29 de janeiro e no dia 2 de fevereiro ele entrou em campo na reta final da decisão da Supercopa do Brasil, conquistada pelo Flamengo em cima do Botafogo. Mas caso ele não seja regularizado a tempo, a sua estreia vai mesmo acontecer contra o Internacional de Porto Alegre na quarta-feira, pelo Brasileirão, segunda rodada, aqui no Maracanã. O Lucas Paquetá é o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, como todos nós já sabemos. O meia de 28 anos foi contratado por 42 milhões de euros, 260 milhões de reais fora impostos, e chega ao Flamengo para ser titular. Aí eu te pergunto, como ele pode se encaixar no time do Filipe Luís? Entra na vaga de quem? O GE fez essa pergunta aos comentaristas da Globo. Paquetá é um jogador versátil que já atuou em várias posições do meio para frente. O setor mais comum é pelo lado direito, né, onde o Gerson jogava e onde o Carrascal, Luiz Araújo e Plata têm sido utilizados mais recentemente. Na frente, a concorrência do Paquetá é com o trio e o Carrascal vem sendo o titular nessa posição. Com a alta quantidade de jogos nessa temporada em que o Flamengo vai disputar pelo menos 6 competições, o Filipe Luís deve mudar as peças e os esquemas muitas vezes, a depender também dos adversários. E o Paquetá oferece diversas possibilidades, destacando que não é um jogador de velocidade e que costuma atacar a profundidade. Com o Gerson, por exemplo, o Flamengo atuava com o corredor aberto para o Wesley chegar até a linha de fundo para os cruzamentos. Uma das alternativas é escalar ele um pouco mais atrás, utilizando uma dupla de volantes e qualificando a saída de bola. Nesse setor, o Paquetá iria disputar vaga com o Pulgar, com o Jorginho, De La Cruz, Everton Araújo e Saúl, que são os reservas imediatos da posição hoje. Enquanto isso, em entrevista coletiva ontem na Inglaterra, o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, rasgou elogios ao Paquetá e o colocou como um jogador difícil de ser substituído, dizendo, aspas, não se acha muitos jogadores como ele no mercado, vai fazer muita falta para nós, fecha aspas. Produção, coloca aí a reação do Paquetá quando ele soube que a sua volta para o ninho do Urubu estava confirmada. E aí? Fala aí, vamos Flamengo! Fala aí! Vamos hoje! Fica, estamos tentando arrumar voo, cara. Não, arruma o voo pra ir logo. Ai, não acredito, mulher! Meu Deus! Evasões pro Brasil! Taca tudo das crianças numa mala, o que der, o que não der, não deu. Rápido! Conforme informações do portal Fanáticos Fla, o clube inglês incluiu no acordo uma cláusula de preferência de compra caso o Paquetá deixe o Flamengo nas próximas janelas, garantindo o direito de cobrir qualquer oferta feita pelo jogador, mas sem direito automático de recompra.
O mecanismo prevê que, caso o jogador receba uma proposta, os ingleses poderão igualar os valores por ele, facilitando um retorno, caso seja o desejo do jogador e do próprio clube. Ainda de acordo com os bastidores revelados pelo Bruno Andrade da ESPN Brasil, o Flamengo vai pagar 15 milhões de euros, 93 milhões de reais à vista, e o restante vai ser quitado em 3 parcelas de 9 milhões de euros cada uma, 55,9 milhões de reais, distribuídas ao longo dos próximos meses. O acordo não prevê metas ou bônus por desempenho, com valores totalmente fixos, respeitando aí o montante estabelecido entre os clubes. Aí eu te pergunto, no lugar de quem você escalaria o Paquetá hoje no Flamengo? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado. O Flamengo prepara a saída de mais um atacante e tem negociações avançadas para liberar o Michael, porque o Felipe Luiz não conta mais com ele para essa temporada. Com a desistência do Santos, o Flamengo abriu negociações com o Al-Ula da Arábia Saudita para vender o camisa 30 e já aceitou a oferta de 3,5 milhões de dólares, 18 milhões de reais na cotação atual. Segundo informações do Bola VIP Brasil, a negociação pode acontecer imediatamente. Agora, para a saída do Michael ser concluída, resta apenas a resposta do jogador. O time árabe aguarda a sua decisão sobre o seu futuro e a expectativa no Flamengo é que ele aceite sim a proposta do Al-Ula. O Michael voltou ao Flamengo em 2024 com salário de craque, incluindo luvas. O seu vencimento mensal no Flamengo chega a R$1,5 milhão. No entanto, ele não justificou o alto investimento feito pelo clube. Desde o final do ano passado, a diretoria rubro-negra tenta negociar o camisa 30. Houve até sondagens de outros times, como o Corinthians e como o Internacional e próprio Santos, mas não avançaram por causa do alto salário e, com isso, se for confirmada a sua saída, o Flamengo vai ter um alívio considerável na sua folha de pagamentos. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o Cruz Azul do México tem interesse no Luiz Araújo e pode fazer uma oferta para comprar o camisa 7. E ainda de acordo com o jornalista, o América, que é outro time do futebol mexicano, monitora também a situação do jogador e tem interesse em contratá-lo, já nessa janela. Mas o Luiz Araújo é um dos jogadores de confiança do Felipe Luiz e, mesmo sendo reserva, ele já fez 68 jogos na última temporada. A proposta para tirar o atacante do Flamengo tem que ser bastante vantajosa, fora da curva. Vale lembrar que o Luiz Araújo tem 29 anos, 1,75 de altura, é paulista e é um ponta-direita canhoto que também pode aí jogar de ponta esquerda ou até mesmo de meio ofensivo. Ele está no Flamengo desde julho de 2023 e tem contrato por aqui até 31/12/2027, com um passe avaliado em 7 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve negociar o Luiz Araújo agora? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!